Continuando, então a frase é a mesma. Porém, e a palavra, o verbo também é o mesmo. Comeram e comerão. Prof, qual é a diferença? A diferença é que uma é passado e outra é futuro. E como eu sei? Através da escrita da palavra. Então a gente vai primeiro terminar o livro, depois a prof vai explicando. Quanto à pronúncia, as palavras elas são parecidas ou são iguais ou são parecidas? Então, comeram e comerão são parecidas. Em qual frase a forma verbal está no passado? Na primeira frase ou na segunda frase? Em qual frase está no futuro? Na primeira frase ou na segunda frase? Então a gente vai ver. Sempre que terminar em M, é passado, já aconteceu. Andaram, viajaram, correram, é sempre passado. Quando termina em A ou tio, é sempre futuro. Sempre futuro. Ok? Prof, todas as palavras, os verbos que a gente está estudando. Verbo, ok? Então, se eu digo que comeram com M é no passado, então a primeira frase está no passado. As crianças comeram toda torta, com M no final. As crianças comerão com A, O e acento tio é futuro. Então, a letra C é número 2, a frase de número 2. Lembrando que isso é uma dica. Se termina em M, comeram, andaram, correram, brincaram, foi passado e já fizeram. Comerão, brincarão, estarão. Verbos que estão no futuro, terminados em A, O e acento tio, ok? Então, a gente hoje vai lá para a apostila de português, na página de número 32, ok? Vou apagar o quadro e a gente continua nesta também. Página de número 32. Vamos ver do que se trata. Vou abrir a apostila. Vamos lá. Trinta e dois é um conteúdo novo, ok? Pronomes pessoais. Pronomes pessoais. Pronomes pessoais é sim mais uma regra existente na língua portuguesa, referente às palavras. Porém, são palavras específicas. Os pronomes pessoais são as palavras eu, pessoal fala de pessoa. Pronomes pessoais, então, são palavras que falam de pessoa, que se remetem a pessoas. Eu, tu, ele ou ela, né? Porque ele é para o gênero feminino e ela para o gênero ele para o gênero masculino e ela para o gênero feminino. Nós, com acento, né? Nos, vós, eles ou elas. Mas repete, prof, sim. Por quê? Porque esse grupo de pronomes pessoais, eu, tu, ele ou ela, está se referindo a singular. Olha o singular aparecendo aqui de novo. E esse grupo de pronomes pessoais está se referindo a pessoas no plural. Ok? Nós, vós, eles ou desculpa que a prof fez eles e eles. Eles ou
ok? Então, os pronomes pessoais são esses. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais. Então, para que serve? Para substituir nomes. Como, prof? João, Maria, José e Rita foram ao mercado. Eu poderia dizer, eles foram ao mercado. Eu não preciso citar todas as pessoas. Eu digo, Maria brincou com Pedro e José. Então, ela brincou com eles. Ou ela brincou com... Se eu quero falar de mim, Daiane gosta de uva. Ela gosta de uva. Ou eu gosto de uva. Ok? Então, dependendo do pronome, você vai mexer no verbo. Certo? Se for um pronome no singular, você vai usar um verbo no singular. Se for um pronome no plural, o seu verbo também vai para o plural. E assim sucessivamente. Eu não posso dizer assim, eles brincam de carrinho. Eles brincam de carrinho. Ou ele brinca de carrinho. Tudo, a frase inteira vai para o singular e a frase inteira vai para o plural. Isso aí acontece tanto no substantivo, quanto no adjetivo, quanto no verbo e nos pronomes também. Eu não posso dizer assim, eu, João, Maria e José brincamos, entendeu? Tudo é um sentido para a frase, certo? Então, os pronomes são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Singular e plural. A apostila traz uma proposta de explicar para a prof. Vai mostrando para vocês. Pronomes pessoais. Releia a frase do texto. Muitas vezes eles crescem mais do que o previsto. Necessitam sempre de cuidados e geram gastos. Ok. A palavra eles está em destaque. Se eu perguntar para vocês, eles é o quê? Se eu for descrever a palavra eles, vou dizer o que ele é. Ele é um pronome pessoal no plural. Eles. Certo? Pronomes pessoais são... É memória, tem que gravar. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Singular e plural. A palavra eles se refere ao quê? Vou ler novamente a frase. Muitas vezes eles crescem mais do que o previsto, necessitam sempre de cuidados e geram gastos. Essa pergunta está vindo do texto, reportagem e gráfico, lá da página de número 29. E como é uma sequência, a prof vai fazer a leitura. Por que a prof pula as páginas? Porque eu acho mais fácil a gente juntar os conteúdos que se combinam, eu já falei várias vezes. Então, ali, como está dizendo que está tirando de um texto, eu vou fazer a leitura do texto da página de número 29. Reportagem e gráfico. O abandono e a realidade dos animais que vivem na rua. Por Multijor. Teorias apontam que a relação do homem com os animais de estimação acontece há cerca de 10 mil anos. Antes, o animal auxiliava na caça. Hoje, costuma encantar adultos e crianças e encher os lares de alegria. Porém, ter um bicho de estimação em casa não é algo simples. Muitas vezes, eles crescem mais do que o previsto. Necessitam sempre de cuidados e geram gastos. Em algumas situações, o temperamento não é exatamente como o esperado pelo dono. E esses e outros motivos levam ao abandono. Cães e gatos são soltos nas ruas porque não correspondem às expectativas, porque viraram um problema. Então a palavra eles está se referindo ao quê? Aos animais, que está sendo citado no texto anterior. Então, a palavra eles substitui um dos nomes, no caso, um substantivo, e é classificada como pronome. Os pronomes pessoais, no caso reto, são... Pronomes pessoais, no caso reto, são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, ok? Então, a professora explicou. Os pronomes pessoais que a gente vai começar a estudar
ali diz o termo, pronomes do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. São substituição dos substantivos. Em vez de você falar várias vezes o nome, ou ou repetir num texto o nome muitas vezes, você pode usar os pronomes pessoais. Número 2. Leia-se a outra frase. Este, o animal, auxiliava na caça. Que pronome pessoal eu poderia substituir por o animal? Antes, eu auxiliava na caça? Eu, o animal? Antes, ele auxiliava na caça? Ou tu auxiliava na caça? Tem que ser da primeira pessoa, né? Singular. Eu, tu, ele ou ela. Como tá falando animal, é o animal, então é ele. Quando a gente substitui o animal, eu poderia substituir por ele. E ficaria assim. Antes, ele auxiliava na caça. Ok? Observe a cena e complete a fala do menino com os pronomes pessoais. Então, eu vou repetir. Os pronomes pessoais são eu, tu, ele ou ela no singular, nós, vós, eles ou elas no plural. Então, brincamos com o Rex e o Totó, são muito espertos. Se eu fosse colocar que pronome pessoal eu poderia utilizar ali? Eu, brincamos, eu posso? Tu, brincamos, eu posso? Não. Ele ou ela, brincamos, não posso. Por quê? Porque a palavra brincamos está no plural. Então eu tenho que usar nós, vós, eles ou elas. E se eu botar nós brincamos com o Rex? Ok, nós brincamos com o Rex. E o Totó? Eles, porque são dois, o cachorro, Rex e Totó, são muito espertos. Então eu teria que acrescentar dois pronomes no plural, nós e eles, ok? Agora leia a tirinha. Falta energia em todo o bairro e teu vizinho vem perguntar: faltou luz aí também? Não, desliguei tudo para não ficar com inveja. O personagem, o Guri da Uruguaiana, reproduz um diálogo nos quadrinhos 2 e 3. Quem participa desse diálogo? Faltou luz aí? Ele está ouvindo uma pergunta do vizinho. E a segunda, não, desliguei para ficar com inveja, é ele falando que fez esse ato. Então, letrinha A, quem são os personagens ali? O guri e o vizinho. No último quadrinho, qual o pronome usado para o guri se referir ao vizinho? Ele usa o pronome eu. Ele usa o pronome tu ou o pronome ele ou ela? O vizinho está no singular. Então, qual é o pronome que a gente destaca? Tu. Pronomes pessoais indicam as pessoas no discurso e podem entrar no singular e no plural. Então, a professora já explicou aqui, né? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. Porém, eu vou parar por aqui. Ok? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos primeiro lembrar quem é eu, tu, ele ou ela. São pronomes. Nós, vós, eles ou elas também são pronomes. Aqui, eles estão no singular. E aqui, eles estão no plural. Ok? Vamos ver aqui. Vocês terão que fazer a página de número 34 como atividade. Certo? A parte ali, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, vou dar ênfase na próxima aula. Ok? Porque senão vai ficar muita informação para esse momento. Beijinhos, até daqui a pouco na nossa aula de matemática.